O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar: qual seria o significado da saudação? O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar, filhos amados. Queridos sacerdotes, irmãos, queridos comandantes, oficiais, graduados, praças aqui presentes, filhos muito amados que amam Nossa Senhora, que vêm a esse santuário prestar o seu culto a Deus e a veneração à Mãe de Deus. A Imaculada Conceição é um grande dom para a humanidade, pois Deus, em sua bondade, quis enviar seu Filho Jesus. Mas onde enviar Jesus? Deus podia, com um estalar de dedos, salvar o mundo. Podia usar outros meios para salvar o mundo e enviar seu Filho. Mas Ele quis escolher uma mulher especial, santa, e a preservou de toda a culpa, pelos méritos de quem ela receberia. Ora, se Cristo iria habitar em Maria, nela não podia haver pecado, porque onde Deus está, aí não está o pecado. É desta forma que Maria é preservada de toda a culpa, porque ela concebe em seu seio o Salvador. O principal é sempre Cristo, e nós escutamos isto nas leituras. A primeira mostra a queda de Adão, a queda de Eva. Os dois quiseram ser Deus, desobedeceram a Deus, foram soberbos e caíram, foram expulsos do paraíso, perderam a presença de Deus. Quando nós nos orgulhamos e nos enchemos de soberba, Deus sai de nós. Deus não pode habitar num coração soberbo.
Mas quando somos humildes, assim como Maria, Deus habita em nós. Ele aproveita do nosso ato de humildade e nos enche da sua presença. E desta forma, como nós tivemos um e uma que caíram, agora nós temos aquela que deu um sim generoso a Deus. Bendito seja o Pai, que nos escolheu em seu Filho Jesus, diz a carta aos Efésios nessa segunda leitura. E Deus escolheu de antemão aquela que nos traria o Salvador. Por isso, filhos amados, tudo em Maria nos leva a Cristo. Nenhum culto a Maria é maior do que o de Cristo. Às vezes escutamos alguns irmãos dizendo que adoramos imagem, que adoramos Maria. Seríamos muito ingênuos adorar um pedaço de madeira ou um pedaço de gesso. E o que é a imagem para nós? A imagem é a lembrança de quem devemos imitar, é a lembrança de quem amamos, é a lembrança de quem trazemos carinho. E assim, a imagem se torna para nós uma lembrança de como Deus quer que nós sejamos, também como Maria. Pois o Evangelho é muito claro: ave cheia de graça. Não é metade de graça, não é um pouquinho de graça, é toda inteira cheia de Deus, cheia da graça de Deus. Deus também nos quer assim, cheios de graça. Igualmente, tenho certeza, se eu pegar aqui qualquer celular e abrir, vai estar ali quem vocês mais amam: os filhos, os netos, a esposa, o marido, um pai, uma mãe. E quantas vezes você olha e sente saudade e até dá um beijo e você não está adorando? É a lembrança de quem você ama, é alguém que você traz consigo. Isto é a imagem, isto é Maria na igreja. Alguém que a gente ama porque disse um sim em nosso lugar, substituindo o não de Adão e Eva. E tantas coisas poderíamos falar da Mãe de Deus, mas vejam que o Evangelho é forte. Maria ficou perturbada, ficou pensando: o que é isso? Como vai ser isso? Do seu lado humano, ela recebe a visita de Deus através do anjo Gabriel. E o próprio anjo diz: não se perturbe, Maria, você vai ser só um instrumento, porque aquele que nascer de ti será chamado Santo, Filho de Deus, aquele que o seu reino não terá fim. Vejam que o centro é sempre Jesus. E Maria, na sua humildade, diz um sim generoso: eis aqui a escrava, faça-se em mim segundo o que Deus quer. Puxemos agora para os nossos dias. Celebramos a Mãe da Esperança. Maria foi uma mulher cheia de esperança, porque a esperança não é simplesmente uma virtude que a gente tem quando tem certeza. Se eu tenho certeza, eu não preciso esperar mais. Mas a esperança é quando, movido pela fé, eu dou um sim generoso a Deus. Maria esperou em Deus quando ela foi chamada e disse um sim a Ele. Maria esperou em Deus quando correu o risco de perder o seu José. Vocês sabem disso? O Evangelho diz claro: José encontrou Maria grávida, e agora? Eu vou deixá-la e vou-me embora. Era um homem justo. Mas Deus aparece a José e diz: calma, José, o que foi feito em Maria é obra do Espírito Santo. E nem assim Maria desanimou, e nem assim Maria diz: não, eu vou dizer não a Deus para ficar com você, José. Não, ela esperou em Deus, porque quando a gente espera em Deus, mesmo que não tenhamos uma resposta humana, a presença de Deus se faz resposta. E José a acolheu como esposa. E logo depois, toda a sua gravidez, 9 meses de esperança, sabendo que carregava em si o Filho de Deus, e o nascimento de Jesus, aqueles magos, os pastores, a visita, e ela se perguntava: o que vai ser desse menino? Ela não sabia tudo. Às vezes a gente pensa que Maria já sabia de tudo, né? Não, ela era como nós, só confiava e esperava em Deus. E depois, apresentando Jesus no templo,
Simeão vai dizer claro: uma espada de dor vai te transpassar, Maria, uma espada de dor, você vai sentir uma dor que ninguém nunca sentiu, por causa deste menino. E acompanhando Jesus, e também nas bodas de Caná, intercedendo por aquele casal que ia passar vergonha, e mais tarde nas pregações de Jesus: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quem faz a vontade do meu Pai, eis aí quem é igual Maria, porque ela fez a vontade do meu Pai, eis aí meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mas a mãe que sempre espera, pois uma mãe sempre espera nos filhos, a mãe de vocês sempre espera em vocês, e tenho certeza que tem orgulho de vocês, vestindo essa segunda pele. Esta mãe, olhando para o seu filho crucificado, poderia ter se revoltado, poderia ter voltado para Deus e dito: Senhor, tu dissestes que ele seria rei, e olha onde eu encontro meu filho, numa cruz, rejeitado, abandonado, até humilhado por todos os que passam aqui. Não é o Filho de Deus? Desce daí e a gente acredita em você. Mas não, ali no silêncio de uma mãe que confia e sempre espera em Deus, Maria se torna nossa mãe. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ter Maria como intercessora, aquela que está mais próxima de Jesus e pede a Jesus pelas nossas necessidades, assim como uma mãe pede pelas nossas necessidades. Eu quero contar uma historinha para vocês que marcou muito. Eu era seminarista ainda, quando o arcebispo militar era Dom Ávila, um grande homem, um santo de Deus. E em Brasília teve uma revolta no ano de 86, no presídio da Papuda. E o governador ficou um pouco desesperado, porque tinham lá umas psicólogas que foram fazer um trabalho da UNB lá, e os presos pegaram essas psicólogas de reféns. O governador, então, sabendo da força de Dom Ávila, de quanto ele era querido, ele pediu que Dom Ávila fosse até o presídio para fazer o intermédio ali das conversas com aqueles presidiários. E os presidiários, muito espertos, sabendo da grandeza de Dom Ávila e o quanto ele era conhecido: nós trocamos as psicólogas pelo bispo, então manda o bispo para cá. Olha porque vocês têm que rezar para o bispo, não? E o chefão dizia: Dom Ávila no meu carro, Dom Ávila no meu carro. E tinham mais 2 padres com Dom Ávila, saíram em 3 carros, numa velocidade demasiado grande do presídio, fugindo. Dom Ávila me contava que dizia para eles: vamos rezar um bocadinho, porque eles estavam numa velocidade tão grande que Dom Ávila dizia: vai capotar isso aqui, nós vamos morrer tudo, não é? E eles diziam: vamos rezar para a fuga dar certo, não é? Então, o pensamento dos presos, não é? E quando se pensava que eles iam entrar naquelas estradas do Goiás que ninguém mais acha, o que estava com Dom Ávila foi para o Gama, uma cidade satélite perto de Brasília, e foi levar Dom Ávila para ver a sua mãe, que era muito católica, e chegou lá e disse: mãe, trouxe um presente, Dom Ávila, não é? Para vocês verem que até aqueles que a sociedade diz que já não podem viver conosco, têm coração e pensam na mãe. Ele queria dar aquela alegria à sua mãe, e a mãe dividida, porque via tudo na televisão, seu filho sendo perseguido pela polícia, e ali a presença de Dom Ávila em sua casa. Dom Ávila abençoou aquela família e eles saíram. Infelizmente o final foi trágico, pois eles soltaram Dom Ávila e os padres lá numa estrada abandonada, e a polícia estava de olho e pegou a todos. Infelizmente o fim não foi positivo para aqueles presidiários. Mas por que eu conto essa história? Porque todos nós temos um coração grande, porque somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, e todos nós temos um coração voltado para aquela que nos gerou. Assim também era o coração de Jesus. Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. A Imaculada Conceição, neste ano da esperança,
quer também colocar no coração de cada soldado, de cada militar, a esperança. Estamos vivendo tempos difíceis, vocês sabem disso, tempos tão complicados. Quando pensávamos que a guerra já estava extinta mais uma vez no mundo, e as guerras diárias que nós temos em nossas ruas, também em nossos países, em todos os cantos, é preciso que nunca percamos a esperança. Exército de Caxias, queridos filhos da Força Aérea, o Brasil confia em nós, o Brasil espera em nós, pois nós sabemos a força daquele dia glorioso em que juramos a bandeira, mais do que um pedaço de pano, vendo ali cada brasileiro, onde prometemos imitar Jesus, dar a vida por eles se necessário. Eu peço a vocês, filhos amados, não percam a esperança, pois o Brasil confia em nós e espera em nós. Eu peço a vocês que mesmo nas grandes dificuldades, e quando não tiverem respostas, lembrem-se de Maria, que mesmo não sabendo de tudo, confiou, esperou, e o resultado nós sabemos qual foi. Viu seu filho crucificado, que a razão não lhe dava uma resposta, mas 3 dias depois viu seu filho ressuscitado, como Senhor da vida. Que ela nos cubra com seu manto, proteja nossas forças armadas e auxiliares, que ela nos acompanhe no dia a dia, suscitando em nós e fortalecendo em nós a esperança naquele que é e sempre será o Senhor da vida, Cristo Jesus, nosso Salvador.